TV Floripa apresenta Vida Inteligente. Olá, que alegria a gente estar aqui de novo, 2008, quarto ano do Vida Inteligente. Claro, nós começamos em julho de 2005, o tempo corre, o tempo passa, nós estamos aqui firmes, fortes. E também hoje para mim é uma data significativa. Hoje é o 9º mês que eu estou sem fumar, espero que nunca mais eu volte a fumar. Nós já falamos sobre isso aqui, já falamos sobre o que representa o vício na nossa malha energética, graças a mim, graças ao meu esforço e todas aquelas pessoas que me ajudaram e que me incentivam até hoje, como é que se diz, me enaltecem o meu ato de abandonar esse vício. Estou aqui firme, engordei, ganhei 20 quilinhos, mas paciência, 20 quilos de saúde. Eu digo que o cigarro estava me levando 20 quilos, mas não há de ser nada, estamos aqui com a saúde e assim é o mais importante. Disposição, fôlego, apetite, a própria pele, enfim, isso. Nós estamos aqui num novo ano com força para o que der e vier. E hoje nós temos um assunto, vamos começar bem o nosso ano, falando sobre a grande fraternidade branca. Muitas pessoas, todo mundo já ouviu falar de grande fraternidade branca. Mestres ascensionados, e todas aquelas coisas que vendem livros, que nós já ouvimos palestras, que nós já ouvimos pessoas falando. E aproveitamos esse nosso primeiro programa de 2008, convidando nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro. Jorge, boa noite. Tudo bom? Eu tava Gostei com saudade... que você ganhou uns 20 quilinhos. Ganhou, né? Eu não gostei, não. E assim, eu estava com saudade desse sorrisinho aqui, viu? 20 quilos de saúde. 20 quilos. Você falou muito bem, não é que você ganhou, é que você tinha, mas era o elemental do cigarro que estava se alimentando. Ele estava se alimentando disso. Agora eu estou me alimentando sozinho, vamos fazer um exercício agora e vamos lá, né? Não, e tu vê que é bom que daí você recria o hábito de saúde, né? Sublimando um elemental sem usar química, você não usou remédio, não tenho você dúvida. usou, não mesmo. Você usou a química cósmica, que é a força da vontade. E não substituir por nada, por nada. Tem gente que chupa bala, tem gente que faz isso, que aquilo, eu não fiz nada, absolutamente. Isso é uma vitória não tua, isso é a vitória de quem engendrou o gênero humano. Esse cara conseguiu. Então eu estou ajudando a preservar o nosso ambiente, inclusive, que é um fumante a menos, né? No mínimo. Jorge, todo mundo, eu acho que o assunto que nós resolvemos bater papo hoje, a grande fraternidade branca, o que ela é, na verdade? Antes da gente, vamos esclarecer mais uma vez. Entra ano, passa ano, durante o ano inteiro nós esclarecemos. Nós não estamos aqui, Jorge e eu, e nem o programa Vida Inteligente, nem nenhum convidado nosso que vem aqui, nós não estamos aqui para desmentir absolutamente nada. Nós não estamos aqui para ir de encontro a crenças, a uma série de coisas. Nós estamos aqui para compartilhar conhecimentos que nós temos, conhecimentos que pode ser que vocês tenham também, mas que isso nunca foi levado a público através de uma rede aberta, de uma televisão, de um rádio, sei lá. E esse é o nosso objetivo. Então, por favor, entendam tudo que nós vamos passar hoje aqui, que vai diferir com certeza daquilo que vocês conhecem e que eu também conheço. Então, por favor, abram seu coração sem senso crítico e que nós não queremos em absoluto ir de encontro a nenhuma crença. Nós estamos aqui para compartilhar. Da mesma forma que nós aceitamos qualquer opinião de vocês, 3222-1137, você pode telefonar aqui, o nosso programa é ao vivo. Então nós estamos aqui para compartilhar. E assim sempre foi e assim queremos que continue sendo. Bom, Jorge, depois dessa... Não sei se quando você fala, eu fico ouvindo, né? E aí você fala um negócio assim tão massa que daí a gente podia dizer boa noite e dormir. Seria muito brincadeira, não é assim, não. Não, mas tem que ser. O nosso, não, mas nós sempre fomos muito transparentes, né?
Isso aqui eu nem considero um programa, eu acho que é um bate-papo. Não é nem transparente, nós somos translúcidos. Translúcidos, então isso aqui não tem essas coisas, é ao vivo. E não tem nenhuma pretensão, né? Nada. Eu não sei mais que você não sabe mais do que eu não sei mais do que você, ninguém sabe mais do que ninguém, a gente vem aqui trocar experiência. Aquilo que a gente acha que sabe, não é? Vem aqui para falar e ver se isso serve para você, se o que você sabe serve para a gente vai levando a vida assim. Isso, e quando a gente vai passando isso, a gente entra em questionamentos, a gente aprende bastante, numa né? boa, como se fala, Jorge, numa boa cósmica. Tá, Grande Fraternidade Branca. O que é a Grande Fraternidade Branca? Tá. Existe, já pergunto antes, existe Grande Fraternidade Negra? Existe alguma Grande Fraternidade de outra cor? Por que o nome Grande Fraternidade Branca? Ó, já começou. Passa ano. Então eu cheguei atrasado, aí cheguei atrasado, então daí ficamos ali na mesa agora assim, vou fazer uns tópicos para ver se você quiser conversar e tal. Eu entreguei para ele, nem adianta, não vai ler, realmente não, não adianta mesmo. Não tem nada. Não. Bom, primeiro, boa noite a todos, né? É uma satisfação muito grande estar aqui novamente. Com o Grego, como ele bem disse, eu agradeço ele me enaltecer e me honrar me chamando de irmão, a recíproca é verdadeira, não é? E é uma satisfação muito grande estar aqui conversando com vocês, trocando conhecimento, criando isso que a gente tem criado nesse período todo e que muda a minha vida, muda a tua vida, muda a vida de todo mundo que está aqui, muda a vida de quem está assistindo, né? E para mim isso é essencial, né? Então agradecer à lei que nos permite dar sequência a isso que a gente tem feito com os esforços do Grego e manter o programa, essas coisas todas, né? E desejar a vocês, que a gente está no começo de 2008, hoje é dia 10, né? Isso. Não vou desejar um feliz 2008, né? Eu vou fazer como a lei faz, eu vou ser econômico no que eu vou dizer, eu vou usar bem o que eu vou dizer. Então eu desejo que vocês tenham felicidade para sempre, que vocês tenham saúde para sempre, que vocês tenham consciência para sempre, que vocês tenham principalmente consciência de vocês mesmos e vivam bem esse ano solar e os outros 1000 anos que vierem em seguida, evoluindo sempre, tomando consciência de quem vocês são e por que vocês vieram, afinal, para essa viagem de trabalho que é a vida e não uma viagem de lazer. Tá, agora assim são as coisas. Depois da apresentação pode responder. Depois de um breve boa noite, né? Pode responder agora. Bom, se existe a Grande Fraternidade Branca, como se falou, e por que tem o nome de branca, né? Então, sim, obviamente, o que é ela, existe, né? Existe o contrário, a gente pode até comentar também de passagem aqui. Né? Só de passagem porque a gente tem opção. Não é nosso escopo. Tônica, exatamente. Existe a Grande Fraternidade Branca? Sim, existe. Não tem a ver com o que hoje, assim, se você for na internet, tem lá a Grande Fraternidade Branca, você pode participar, né? É uma escola como outra qualquer, não tiro o mérito, nunca fui lá para ver o que eles dizem, que fazem, ou que são, ou esse tipo de coisa, só que não é a Grande Fraternidade Branca, isso não tem jeito, né? E nem tem como, assim, não, hoje eu quero fazer parte da Grande Fraternidade Branca, não, pode fazer, só que é o seguinte, vai trabalhar, vai nascer, vai morrer, vai evoluir, não sei o que, vai se tornar um adepto, aí vai fazer parte de uma linha de um Pramanta, aí... Se for o caso, se você tiver algum trabalho para fazer, você vai, senão não vai. Já vou explicar o que é depois do Pramanta, muito bem. E adeptos do Pramanta, e quais são os nomes, porque tem tudo a ver com... Vocês têm uma ideia, a Grande Fraternidade Branca, ela é tão real, que ela tem a ver com a Flor de Lis, ela tem a ver com a Revolução Francesa, ela tem a ver com várias ordens que deram a tônica do ciclo, tudo está entrelaçado, tá bem? Bom, quando começou a Grande Fraternidade Branca, é bom porque assim, aqui a gente não tem medo de quebrar alguns... Não, você que fica vermelho de vez em quando, que eu não sei porquê. Não, tem que ter, a gente tem uma maneira de colocar as coisas para não ficar... Mas aqui a gente não tem medo mesmo. Não, A Grande Fraternidade Branca, ela surgiu em alguma coisa próximo de 18 milhões de anos atrás. Perfeito. Em meados da raça lemuriana, da raça negra. E por quê? Até meados da raça lemuriana, o ser humano, ele era o conceito de hermafrodita, então não existia separação de sexos. Platão narra isso, inclusive, na República, quando ele descreve os lemurianos como rodas, com 4 braços, 4 pernas, é a maneira simbólica de descrever
A forma física que eles tinham. Uma maneira simbólica de dizer que eles eram homem e mulher, na verdade, Sim. uma criatura só, não é? Aí, e eles eram hermafroditas, né? Inconscientes. Aí há a separação dos sexos, há toda essa evolução da terceira raça mãe, quarta, quinta, sexta, chegar na sétima, volta a mesma coisa, só que daí consciente. Você passa do estado de humano para divino, mas fisicamente é a mesma coisa. Em meados, então, da terceira raça mãe, da raça lemuriana, então mais ou menos 18 milhões de anos atrás, alguma coisa perto do período cambriano ou algonquiano, esse negócio aí, esses termos que explicam, associam academicamente a história humana, né? Então houve a separação dos sexos, e aí o impacto da separação na raça lemuriana, ele foi muito intenso, porque a geração ela passava a ser feita em dois seres de maneira diferente. E houve uma porção de problemas com relação a isso. E vejam, hoje a questão do mau uso, né, e da incompreensão da sexualidade no Ocidente como um derivado da ignorância e da má intenção de quem traduziu os conhecimentos orientais e trouxe para cá, principalmente a Tantra, né? É uma ignorância suprema a maneira como o Tantra é tratado no Ocidente, né? E foi feito isso intencionalmente. Então, isso hoje tem um impacto na saúde, na consciência, na humanidade, hoje. Só que esse problema, ele já existia antes com relação a essa questão da sexualidade. E aqui não estamos falando de moral, falando da questão física da sexualidade e das energias envolvidas. Aí isso criou uma confusão tão grande na Lemúria que aconteceu o que a gente chama de primeira catástrofe da Lemúria, né? Onde sobrou somente um continente, foi chamado de Paradesa, ou Paradesa, no qual Santo Ives Dalvédio descreve como sendo a origem da Atlântida e das raízes da própria Agartha, Shambhala, esse tipo de coisa. Em qual dos livros dele, do Santo Ives? Na missão da Índia na Europa. A missão da Índia na Europa, tá. Que fala sobre a Agartha. Quem tiver a oportunidade de ler, é um referencial. Tem editado em português. Tem em português. Editora espanhol. Madra, se eu não me engano. Isso, tem. É um livro fácil de ser adquirido, né? E um livro respeitável. Respeitável. Então, a partir daí, então, com a queda da Lemúria por conta desse acontecimento, os valores, aí vamos falar uma outra coisa interessante, os valores que estavam plasmados para daí gerar o que seria a sequência humana, que seriam os 4 Kumaras primordiais, né, os 4 senhores de evolução, Manu, Yama, Karuna e Astaroth, eles se projetam naquilo que já havia sido construído especificamente para isso, mas que não tinha ainda recebido os valores, que é a esfinge. Então eu acho muito engraçado, assim, a ciência hoje ela tem uma tendência a trazer todos os fatos históricos mais para pertinho, né? Então fala assim, não, a pirâmide foi construída não sei quanto, não, o Egito começou há 5.000 anos atrás, não sei o que começou há 6.000, aí acha um osso e fala assim, nossa, esse osso tem 50.000 anos, e, poxa vida, e a esfinge? A esfinge foi construída mais ou menos na época dos, isso que o pessoal diz, não é o que eu estou dizendo, sim, claro. Na época das pirâmides tem alguma coisa aí, alguma coisa como 4, 5, talvez 6.000 anos, não. 18 milhões de anos. A esfinge já existia antes de existir, não o Egito, antes de existir a Atlântida. Que é isso? Quem fez? Os lemurianos. Os lemurianos. Sim. Tá, e se você estava falando, e foi aí nesses na 4... Na queda, então, aí os valores, né, da evolução se projetam na esfinge, os 4 animais da esfinge. Podemos daí o início da Grande Fraternidade Branca? Aí a Grande Fraternidade Branca, ela é plasmada, ela é criada, né, para proteger os valores que ali estão. E veja que nesse momento sequer havia sido criado ainda o conceito de segredo, de secreto, que foi depois na Atlântida, alguns milhões de anos mais na frente. Entende? Aí se cria a Grande Fraternidade Branca. Como é formada a Grande Fraternidade Branca? Se ela é uma fraternidade, ela tem que ser formada por seres. Sim. Não vamos dizer gente, mas são seres. Bom, quando acontece um ciclo evolucional, né, no final do ciclo,
os seres que trabalharam em função da lei, evoluíram e tal, fizeram a coisa toda direitinho e estão em função, então eles adquirem a categoria de adeptos, né? Ou no final ou durante, isso aí vai do mérito de cada um, eu não sei, não conheço nenhum, né? No final daí de um ciclo, então inicia um ciclo seguinte, esses adeptos vão trabalhar em função da lei, sempre ligado àquilo que é o Pramanta, que é um ciclo. Já vou falar mais em detalhes, Eu preciso explicar o que é o nome Pramanta. Só que daí tem um conjunto de seres que eles estão fora do Pramanta. Eles adquiriram tal estado de consciência que eles estão acima do próprio ciclo. E são 49 seres. São chamados 49 adeptos independentes. A Grande Fraternidade Branca, ela foi criada há 18 milhões de anos atrás, né, sendo composta pelos 49 adeptos independentes. Tá, que quem quiser que chame do que quiser, dos anjos, arcanjos, quer dizer, não deixam de ter uma certa razão nas alusões que dão, apesar de que não é essa bem a coisa, né? Não. Mas para ficar meio inteligível, seres superiores, vamos dizer, claro. Não gosto de colocar superior, sabe por quê, Grego? Nós temos que mas é bom a gente colocar, sabe por quê? Porque hoje não existe nenhuma hierarquia superior à hierarquia jiva. Sei. E qual é a hierarquia jiva? A hierarquia humana, porque na hierarquia humana tudo que foi realizado inconscientemente anteriormente vai ser realizado agora conscientemente. Tanto é que a tônica do planeta Terra é Fá, e a tônica da quinta raça mãe, a raça área, que é a raça azul, né, é Fá. Então é a raça que vai fazer com que o próprio corpo planetário adquira consciência de mente concreta que não tem ainda. Entende? É bom saber disso. Mas ainda nós continuamos idolatrando ou dando valor às... não vou dizer assim, não é nem por falta de conhecimento, né, não é nem por falta de conhecimento, né? É por medo de assumir quem nós realmente somos. Concordo, exato. Também concordo. E também porque é o seguinte, uma nação formada de seres conscientes de quem eles realmente são, aí o único poder, a única estrutura, né, política capaz de conter tamanho valor cósmico, tamanha horda de seres conscientes seria a sinarquia. Sim. Né? Que daí é uma gestão divina do processo. Sim. E vai acontecer que é o quê? É como era na Atlântida, quando a divindade coexiste pacificamente com a humanidade, cada um na sua tônica, céu e terra misturado. Só que é muito interessante também porque assim, antes existia a divindade na face da Terra na época da Atlântida, e a humanidade inconsciente, tentando desenvolver a mente concreta, que era o quarto princípio, mas ainda vivendo sobre os ferros, o peso do erro da terceira raça, que replicava a terceira cadeia lunar, que tinha a ver com a questão do sexo, né? Então, existia a divindade com a humanidade inconsciente. Agora, na vinda da Agartha para a superfície, no apogeu, no ápice do novo ciclo, que é o que a gente está vivendo agora, esses valores vêm para a superfície, mas daí já conscientemente é um processo de descida e de subida. O espírito se projeta na matéria inconsciente, se mistura com a matéria consciente, espírito e matéria, então uma unidade consciente, e se elevam como divinos. Estamos torcendo, você falou que vai ser na nossa geração, né? Vamos torcer para que seja aqui, né? Vai. Eu estou esperando. É uma geração que vai ser comentada por alguns milhões de anos. Tomara. Vamos falar... Voltamos então. Vamos voltar. Primeiro, que significa a terminologia, isso aqui? Suda, Dharma, Pramayan, como é que é? Mandalam. Suda, Dharma, Mandalam. O que é isso? E eu sei que tem muito a ver com Grande Fraternidade Branca. Sim, exato. É o nome que se dá à Fraternidade Branca. Sim. Só que também se traduz Suda, Dharma, Mandalam como Código das Leis do Manu. Código das Leis do Regente, do Manu. Do Manu. Sim. No direito se fala das leis de Manu, né? Era uma pessoa, sim. É um ser físico, vivo, existente, né? Então, isso que é Suda, Dharma, Mandalam. Mas também a Grande Fraternidade Branca é conhecida como Irmãos da Pureza. Irmãos da Pureza, sim. É a mesma Grande Fraternidade Branca. E tem outros nomes no meu caso. Tá, ótimo, tá. Então, então deixa eu falar. Completa. Só completar. Então, ela foi formada, e ela é formada pelos 49 adeptos independentes, 49 seres masculinos,
e as respectivas contrapartes. Sim. São 96 seres, 48 masculino e 48 feminino, e eles estão fora do ciclo. O que significa estar fora do ciclo? Assim, eles não estão sujeitos às leis do ciclo. Perfeito. Quando vem alguém para trabalhar aqui na humanidade, Buda, Krishna, Orfeu, Moisés, Apolônio de Tiana, Amenófis IV, Manco Capac, como Amaoclo, Quetzalcoatl, Odin, não interessa quem seja, vem para trabalhar, está sujeito às regras do plano. Claro, ele está aqui e vai padecer do... Dura lex et lex. Isto. Né? Os adeptos independentes são aqueles seres que atingiram tal nível na mecânica cósmica, que daí eles interferem na gênese, no destino da nação, da raça, da humanidade, mas sem estarem sujeitos às leis da. É como se eles dessem a tônica de tudo que acontece depois. E onde estão esses 49 e as suas contrapartes? Estão lá onde eu estou pensando? Não? Tudo é lá? Tudo é lá. Vem do governo oculto do governo mundo, oculto. que então, o lá que a gente diz é Agartha. Agartha. A gente aqui, então assim, a gente fala aqui, a gente sempre fala, né? Passo da terra, Badagas, Duarte, Agartha, Shambhala. Então, mas eu não acredito nesse negócio, como é que vai ter um buraco e tal? Aqui a gente não acredita. Só que daí assim, no Oriente, né? Isso é parte do dia a dia, da rotina de dezenas e dezenas de centenas de milhões de seres, né? Onde eles estão acostumados que determinada hora do dia, 6 horas, né? Assim, a hora de esplendor e de gala, a hora de Agartha e Shambhala. Então os pássaros se calam, os animais, independente do que estão fazendo, eles param. Nós já falamos aqui, o que a gente chama de hora da Ave Maria, 6 horas da tarde. Exato. O mundo para por quê? Porque a hora em que em cima se liga com embaixo se liga com em cima. Então faz parte do dia a dia deles fisicamente. Aqui para a gente acha estranho. Mas então, os adeptos independentes, eles estão ligados diretamente à Agartha, né? Tá. Sim, continua. Não, eu quero entrar aqui na questão. Já para a gente, de repente a gente não pega mais para frente, dizem que Grande Fraternidade Branca, e eu vejo livros e mais livros, sites de internet, dentro de toda essa minha vida espiritualista, que eu sempre fui, eu já ouvi falar de Mestra Rovena, Mestre Kuthumi, Boa. Quem? Saint Germain. Quem é os Mestre outros? Ascensionado. Mestres ascensionados. Figuras lindíssimas. Que não existem. As pessoas... Ele já é taxado, ele já vai lá. Diz, as figuras bonitas, que tem figuras que você vê, pintores ou médiums ou sensitivos, retratam aqueles seres maravilhosos que são bonitos, você já deve ter visto, né? Todo mundo tem olho azul, cabelo liso. Isto, cabelos lisos e tal. E que vivem... Ele deve ficar injuriado quando vê aqueles retratos deles assim, se pegar o pintor que fez esse negócio aqui, vou dar um caldo nele. E que esses seres, nós não estamos aqui brigando, nem brincando e nem gozando de nada, absolutamente. Não. E que esses seres estão aí fazendo uma série de coisas, passando uma série de orientações, psicografando livros e tudo. Então, Jorge Antônio Ouro, fale-nos sobre mestres ascensionados e a relação deles com a Grande Fraternidade Branca. Que dentro da Grande Fraternidade Branca, que todo mundo conhece, Grande Fraternidade Branca é onde os mestres ascensionados. São duas palavras que não andam sozinhas. Sim, e é um equívoco completo. Então, por favor. Primeiro assim, mesmo que Moria fosse um mestre ascensionado, que não é, Kuthumi fosse um mestre ascensionado, que não é, Rakovsky fosse um mestre ascensionado, que não é, Serapis fosse, que não é, Hilarião não é, Najib não é, Abriala, né? Nenhum deles é mestre ascensionado, nunca o foram e jamais serão. E eu já vou dizer o porquê. Mesmo que eles fossem mestres ascensionados, ainda assim não seriam parte da Grande Fraternidade Branca. Por quê? Porque eles são adeptos e fazem parte das linhas do Pramanta, do ciclo onde a gente vive. E esse ciclo, e esses todos que eu citei e que você citou, eles seguem as orientações da Grande Fraternidade Branca, dos adeptos independentes, que está ligada à maçonaria dos Trashumarutas, que é a maçonaria agartina, e que é outra história, né? Eu comento outro dia. Então, primeiro que é o seguinte,
mesmo que um desses seres fosse interagir com o ser humano, ele não o faria através do astral. É que se viaja para o astral conscientemente, e aí o astral ele é plástico. Ele se molda de acordo com o que eu quero ver. Então, se Mestre Moria tem um rosto assim lindo, eu queria ver o Mestre Moria, se o Mestre Moria, deixa eu dar uma mãozinha nesse negócio aí. Aí eu vou fazer uma viagem astral. O que eu vou fazer? Na primeira esquina eu vejo ele. E é ele não. Eles não vão interagir através do astral. Isso, ponto pacífico. Não tem jeito. Bom, por que então eles não estão ligados à grande fraternidade branca? Porque eles são adeptos das linhas do Pramanta. Bom, primeiro, Pramanta é um termo que designa um ciclo, mas em sânscrito Pramanta é aquela máquina, mas aquele aparelho que daí você usa para fazer fricção, para fazer surgir o fogo na madeira. Sim, sabe qual? Sim, você bota assim, aquilo tem o nome de Pramanta. Sabe por quê? Porque a fricção do Pramanta faz surgir Agni. Tá, que é o fogo. Que é o fogo. Né, que é o fogo divino, né, que é o próprio elemento que dá a vida, né, que seria uma expressão daí de Forrati, Kundalini, isso que tem a ver com a mãe divina, com o planetário, essa coisa toda. Então, o Pramanta é a fricção para gerar Agni, quer dizer assim, é o ir e vir humano até que termine o ciclo e comece outro. Isso é um Pramanta. Tá. Sempre o Pramanta, ele se divide, como tudo na escala cósmica, em 7. Então, são 7 linhas de adeptos do Pramanta. Quando se fala Moria, não existe mestre Moria. Isso que eu queria que você chegasse. Por favor, preste atenção. Sabe por que não existe? Porque Moria não é um. Moria é uma linha de Pramanta. É um grande conjunto de seres pertencentes à linha Moria, onde cada um tem um nome próprio. Entende? Entendo. Então todos eles, então fala assim, o mestre Moria. Tá, mas assim, qual o mestre Moria? Qual o adepto Moria? Que não é o mestre, porque todos os adeptos das 7 linhas do Pramanta, eles se subordinavam a um mestre, o planetário da Ronda, Akibel. Tá? Então, quando eu falo Moria, não é é uma linha. Quando eu falo Rakovsky, não é uma linha de seres. Quais são as linhas de seres de adeptos da linha do Pramanta? São 7, talvez você lembre. Tá. Ala, AB, espaço Ala, A-L-A-H. Najib, N-A-G-I-B. Vai. Rakovsky. Esse eu ouvi que você já falou aqui. Sim, exatamente. Kutume, esse todo mundo conhece. O nome, né? O nome. Não é um ser, é uma linha do Pramanta. Então, Abhyala, Najib, Rakovsky, Kutume, Moria, Serapis e Larião. Deu 7? Deu. Deu? Abhyala, Najib, Rakovsky, Moria, Kutume, Moria, Hilarião e Serapis. Sim, não tem nada de São Germano aí. Não, é que São Germano, São Germano e Cagliostro, eles eram ligados à grande fraternidade branca, ligados às linhas do Pramanta e vieram para a superfície para resgatar o próprio símbolo da grande fraternidade branca, que é a flor de lis, que é o símbolo do rei do mundo, o símbolo da Agartha. Né? E tem o LPD, né, que é eu não sei a pronúncia certa em latim, né, vou me arriscar, que é o Lilium Pedibus Destruens, que é destruir a flor de lis. Sei. Por quê? Porque os Bourbons, na época da França, eles conspurcaram, né, eles assim, enlamearam a flor de lis, que era um símbolo, e é um símbolo do mais sério que existe. Aí então era a hora do quê? Do governo oculto do mundo interferir e fazer com que acontecesse a Revolução Francesa. Só que daí então veio Cagliostro e São Germano, que não são mestres ascensionados, não pertencem à grande fraternidade branca, eles vieram com uma função específica. Então, existe ou quem é Saint Germain? Da chama violeta, da transmutadora, quem é isso aqui? Ou quem é o que é? Assim, a pessoa, não.
São Germano, e veja como é diferente, que é o seguinte, vou responder a tua pergunta de uma outra maneira. Sim, esteja à vontade. Então, quando foi para se estabelecer o que seria os Estados Unidos da Europa, para depois da origem da sinarquia, que a maçonaria quis fazer, que a Revolução Francesa quis fazer, que Napoleão quis fazer, e que a lei continuou fazendo, trabalhando e aconteceu agora, então 2 seres foram mandados para dar atenção a isso. Cagliostro e São Germano, né? Só que assim, um era o báculo, São Germano, o outro era a espada, Cagliostro, e foi dito assim: Cagliostro, a gente sabe como é que você é meio destemperado, então espera, calma, que nós vamos tentar resolver pelo báculo. Aí então São Germano transitava na realeza francesa para convencê-los que era a época da mudança, que era uma necessidade. Aí então a maçonaria dava suporte e várias pessoas ligadas a outras ordens também ativas à época sabiam o que estava acontecendo. Havia e estava ativa fortemente na Europa à época, ligada ao governo oculto do mundo, ligada à grande fraternidade branca, ligada a Mandalinos do Pramanta, à maçonaria egípcia, que teve origem com Cunaton, não é? De que tinha homem e mulher nessa maçonaria. Então ela atuando na Europa para fazer com que a coisa acontecesse pacificamente, a transição pacífica. Como não deu, aí além de momento, então tá bom, São Germano, agora se retira, dá um tempo. Cagliostro faz, veio e fez. Revolução Francesa. Aí. E da onde surgiu então? De onde surgiu a figura, vamos dizer, essa mistura? Onde você acha que você deve ter estudado isso, claro, fora o seu conhecimento? Onde houve essa aproximação de Saint-Germain com a grande fraternidade branca, dos 7 raios que eles estão falando? Assim, onde você acha que assim, houve essa confusão, que a gente pode chamar assim, ou esse entendimento? Não vou entrar diretamente no mérito, que seria a mesma coisa que eu julgar os erros e acertos da religião católica. Tá. Tá. Entende? Então não vou entrar no mérito, porque assim, tem a parte boa, que é quem está fazendo ou seguindo essa ou aquela linha, essa ou aquela religião, essa ou aquela ordem, ele dá o melhor de si. E é melhor, né, um erro em movimento do que um erro prestes a acontecer. Você tem que estar fazendo alguma coisa. Anda, vê que não é aquilo e muda. Então é melhor a ação que a inanição, né? Então você cria alguma coisa boa apesar de errar. Então tem um aspecto positivo. Óbvio que deu errado é que você está se dedicando a uma coisa que foi criada astralmente em determinado ponto por um ser humano que não corresponde exatamente à realidade. Então São Germano é um ser vivo, consciente, com corpo físico, que transcende o que a gente conceitou como idade, ligado à grande fraternidade branca, ligado ao governo culto do mundo, ligado aos adeptos do Pramanta, sim, com funções específicas, não só na Revolução Francesa. Assim, você sabe como é que é a fisionomia dele? Eu não. Eu sei, mas não foi essa a intenção. Mas, assim, eu sei, eu posso passar por ele hoje, quando sair daqui, e vou achar assim, pô, esse cara é parecido com ele. Esses seres, eles transitam, né? Eles fazem um ir e vir entre nós, ou aqui, ou em qualquer país, na medida em que é necessário. São Germano é a mesma coisa. Então, eles vieram para um trabalho, né? Mas não quer dizer, grego, que depois, então, a gente tem que endeusar São Germano, ou Cagliostro, ou quem quer que seja, e aí criar uma ordem e adorar a ideia dele. Lembra que tem uma brincadeira que como é que surgiu a ordem do gato? Não. Que assim, então tinha um templo muito lindo, né? Em qualquer país, né? E aí então, e ele era aberto, não tinha portas, né? Então ficava ali professando as coisas da lei, entoando mantras, aquela maravilha, tudo de acordo com a lei, né? E era tudo aberto, né? E aí o som era uma coisa muito agradável, e um gato então começou a passar pelo tempo por ali, né? E toda vez que começava o ritual final da tarde, 6 horas, né, a hora da garta, e Shambhala, então o gato vinha e ficava por ali ronronando e tal, ficava perto de quem estava conduzindo o ritual, e assim isso passou meses, passou anos e tal, né? E aí, então, um dia o mestre morreu, né? E os novos passaram a adorar o gato. Entendi. Entendeu? Entendi o recado. Entendeu? Então é assim. Tá. Entende? A gente às vezes... E a questão aproveitando o embalo, 7 raios, qual é o significado disso? Ou não tem também? Isso pois é. Pois é, né? Tá aí. Então tá. Assim, não invalida, só que assim,
7 é que assim, a manifestação divina ela é cétupla, né? São 7 raios da criação, 7 linhas do Pramanta, 7 planetários, 7 Dianchuans, são 7 Kumaras primordiais, mais o Kumara Rei, o oitavo. Sim, mas os 7 raios são associados às cores, aos chakras. Não, mas você pode associar tudo. É que, assim, Sim, e o que é uma cor? Né? Uma cor ela é resultado de um sistema planetário inteiro, tanto é que a gente está hoje no sistema planetário azul. Né? Então, eu vou criar a ordem dos 7 raios de luz. Ótimo, procede. Agora, mas de onde é que veio a origem para esse conhecimento que você vai professar? Tá, então a questão do... Quando eu estou trabalhando, vamos dizer assim, quando eu estou trabalhando com os raios, não estou trabalhando coisa nenhuma. Então, eu estou trabalhando... como é que se diz? É uma coisa bonita, ela é funcional, mas não leva a nada praticamente, vamos dizer. Criou-se uma egrégora de pessoas que trabalham com os raios, e essa egrégora, verdadeira ou não, ela tem uma força. Sim, é como os deuses Lários e Penates da época dos romanos. Você bota ali um pedaço de pau em cima da lareira, sei lá onde, e aí você adora aquilo, e vem geração e adora, aquilo passa a ser um objeto adorado, né, e adorar quem o adora, ele ganha vida. Então você cria uma... Nós já falamos sobre isso em programas anteriores, exato, quando nós falamos sobre os amuletos. É como você cria né, os santos, amuletos, essas coisas assim, exatamente, né? Lógico, exatamente. Qual seria hoje? Bom, então, se é correto ou não o São Germain e os 7 raios, isso aqui, cada um que siga o que quiser. Só que o que procede, assim, o que é o real, é que São Germano e Cagliostro eram lagartinos que vieram para uma função específica e não conversam com ninguém no astral. Não existe, assim, isso é muito importante, né? Nenhum desses que a gente falou, né, ele é um mestre ascensionado, não tem como ele ascensionar, e se ele fosse ascensionar, não ia para o astral, não procede. E também assim, são 7 linhas do Pramanta, e daí cada uma das linhas do Pramanta tem 49 seres, 49 adeptos, né? Então, quantos Rakovsky tem? 49. Quantos Moria tem? 49. Quantos Kutume tem? 49. Serapis, Hilarião, Najib, Rakovsky, qualquer um. Só que assim, sempre desses 49... fica um grupo fisicamente agindo e outro grupo ocultamente agindo. Então, são 49. Na primeira linha, tem o 49 oculto. Na segunda linha, tem os 7 atuando e 42 ocultos. Na terceira linha, tem o 14 atuando e 35 ocultos. Até que eu chego na última linha, tem os 49 atuando. Sim. Entende? Então, você pega uma linha como a Biala, Najib e Rakovsky. Por isso que, então, quando se fala mestre Rakovsky, é mais incomum ainda que ele viesse, né, ser o mestre ascensionado e dar conhecimento pelo astral tal, porque ele é a terceira linha do Pramanta que está por se realizar ainda, ele é totalmente potencial, entende? Então são poucos seres lidando nessa linha. Então teve um mestre da linha um adepto da linha dos Rakovsky, que daí então trabalhou nessa questão do novo ciclo para criar o novo Pramanta e tal, mas um deles, né? E ele perguntou assim, ele trabalhou como? Fisicamente, ele era dito cultural da embaixada de determinado país. Eu gosto que ele começa a falar e ele vê que ele não pode falar, ele muda. Não, ele é adido cultural da embaixada de determinado país no Brasil, daí tinha um outro que daí também era tinha um outro que era embaixador de determinado país, né, e veio para o Brasil, e ele pergunta assim, tá, mas daí como é que um adepto da linha do Pramanta, né, ele vai ser embaixador de um país aqui ou em qualquer lugar? Muito simples. Quando nasce o bebê naquela família, ele é trocado, esse bebê vai ser protegido ou educado em uma fraternidade qualquer, e o outro bebê, que é o adepto, toma o lugar dele, e ele já vem com os valores de um adepto, e aí faz o que tem que fazer, em determinado momento, troca-se e a coisa continua normalmente, dentro do processo do tulquismo, ou de aspectos, subaspectos e essas coisas assim. Me diz uma coisa, tá? Hoje tá bom, eu tô gostando aqui. Tá tranquilo, não sim, é que você tá falando algumas coisinhas aqui que você antes só falava em off aqui, né? Então hoje já, essa questão da troca, que é muito interessante, que pode parecer bem fantasioso para muitos, né? Não é, né? Então, que nem acontece nas maternidades mesmo aqui, que na parte ilegal, né? Mas ali eles vem uma criança que tem que ser... que faz parte desse processo aí,
e que vai servir para a evolução da humanidade, ou tem uma função específica na humanidade. Essa criança, ela, ao nascer aqui em cima, né? Ao nascer aqui em cima, ela é trocada por uma criança igualzinha lá de baixo. Troca por um bebê. Isso, um sobe, o outro desce. Isso é difícil admitir esse impoma lá de baixo, então não admite lá de baixo. Então tem uma fraternidade oculta a favor da lei, que é lá no Yucatán. Vamos supor que tivesse, lá na Pirâmide do Sol, tem uma fraternidade lá qualquer, né? Aí então eles sabem que tem uma criatura que vai estar em uma posição que pode trabalhar a favor da lei. Em determinado momento, então o bebê que é criado lá, preparado para isso, aí vem e é trocado. Tem perda para o pai e para a mãe? Nenhuma. E quer saber o mais incrível? Quando, por exemplo, assim, vamos supor, o grego. Então, o grego mesmo, quando nasceu, foi trocado. Né? Então, o filho do teu pai e da tua mãe está hoje lá na Líbia, numa fraternidade lá. Você leu meu livro, você não leu o meu livro não, né? Que não. Aconteceram as coisas meio recém-nascido assim, a mulher que apareceu lá. Tá vendo? E 2 vezes ali. Agora não sei se eu sou daqui ou se sou lá de baixo, mas tá bom. Todos nós somos do meio. Todos nós somos do meio, né? Tá bom. Aí então, vamos supor, aí o grego foi trocado. O grego mesmo, o filho do pai e da mãe dele, né? E está em determinada fraternidade. E essa criatura que nos fala aqui, ele foi preparado para vir fazer hoje o que ele faz. Por exemplo, aí chega em determinado momento, eles falam pro grego mesmo, né? Aquele que o nasceu do teu pai e da tua mãe, não, que está lá na fraternidade qualquer, né? Não precisa estar lá embaixo. Fala assim, ó, o grego lá já fez a parte dele. Quer trocar, quer voltar? Né? Aí sabe o que eles falam? 100% das vezes, os que nasceram e foram trocados, não. Com certeza. Continuam estudando em lugares privilegiados, andando por lugares que a humanidade não imagina e experienciam o que é a felicidade real. Agora... E sabe assim, ó... pode seguir. Então, o dia que a humanidade se der conta, né, do que realmente acontece hoje, o que é a realidade, que é tão escondido da humanidade, sabe o que a humanidade vai falar? Puxa, né? Puxa, se eu soubesse, porque a realidade, a gente já falou aqui outras vezes, a realidade, essa questão da divindade, das ordens secretas, grande fraternidade branca, as linhas do Pramanta, o Id, Vir, Nata, tal, a verdadeira história humana, ela é muito mais fantástica do que qualquer livro, qualquer ficção que já se tenha tentado escrever a respeito. Eu acredito. E mais linda, né, porque se experiencia ali a felicidade plena, né, e constante, se experiencia a neutralidade, se experiencia o que é o amor verdadeiro, cósmico, então despido das vestes e das dores dos amores humanos, tudo isso é outra história. Mas eu acho que você tem toda a razão, porque eu tenho, desde que a gente se conheceu, desde que a gente começou esse trabalho aqui, eu tenho buscado outras fontes, claro, eu vou procurar o que a gente fala aqui, acabou o programa, eu vou para casa e eu vou lá pesquisar, não é o que nós estamos... E vou atrás, e eu descobri muitas coisas. Fui lá na Pista de Sofia, e fui indo, e olha, é totalmente diferente de tudo aquilo que eu aprendi em toda a minha vida. Então isso é bacana. A coisa que eu sabia, eu tive uma versão, isso é muito bom, que é o que vocês têm, nós todos temos. Nós estamos passando aqui uma outra versão hoje, que é muito importante, e essa balança dessas duas coisas, essa palavrinha mágica que a gente chama de discernimento, né? De ressonância, aquilo que reverbera no nosso coração, no nosso ser. Puxa, o Jorge tem razão nisso aí que ele falou, deixa eu pensar mais a respeito disso. Deixa eu pesquisar um pouquinho no que o Jorge falou. Ou nem que não fale que tem razão, fala assim, nossa, que coisa curiosa, né? Ou interessante. Que ponto de vista diferente aí nos interessa. Já seria suficiente. Então isso é muito importante. Jorge, a Grande Fraternidade Branca, ela tem espaço físico? Ela tem sedes, ela tem templos, ela tem egrégoras. Como é que é? Como é que é isso aqui? Ela existe. Nós estamos aqui falando que ela existe. São seres físicos. São seres físicos que constituem essa grande fraternidade. Mas não está assim, ó, você assim, não, ela está ali na rua X com Y, está lá naquele país, está lá, não. A grande fraternidade branca, ela então se projeta nas linhas do Pramanta, né? E as linhas do Pramanta, as 7 linhas, se projetam na superfície em 7 locais. Opa, então tem. Então tá, vamos. Eu acho que eu tinha lido e expressei mal o negócio aqui. Esses 7 locais. Existe. Isso que eu queria saber, exatamente. Como é que é isso então? São postos que existem no mundo.
às vezes um, e em determinados países tem dois, que aí então cada um desses chamados postos representativos está ligado a uma das linhas do Pramanta e tem uma ordem que é responsável. Brasil nós temos? Brasil nós temos. Seria o Roncador ou não? Ou não? Um deles seria. Um deles sim. É. Temos dois? Temos dois. Dois. Ararat e Morebe. Roncador e Mantiqueira. Mantiqueira não seria São Lourenço, ou seria? Na região da Mantiqueira. Região da Mantiqueira, da Serra da Mantiqueira. Tá. É. Então tá bom. Temos no Peru temos no México outro, temos em Portugal, na Serra de Sintra. Na Sintra, né? Sintra, incrível. outro. A Sintra está ligado aos mistérios da ordem de Avis, de Maris, Isto, mas ligado ali... ao governo oculto do mundo, Sim. ligado ao descobrimento do Brasil, ligado à história verdadeira do Brasil. Acho que pouca gente conhece, mas Sintra, para quem lê e quem vê, tem uma atividade fabulosa naquela região, né? É uma das regiões, vamos dizer, entre todos esses 7 pontos que você está falando. É um lugar Gina, todos eles são iguais, eles se reportam a um oitavo. Tá. Né? Todos eles é o mesmo nível. Se você pegar, por exemplo, assim, o que acontece às 6 horas da tarde na pirâmide do Sol no Yucatán, no México, na região dos Maias, né? Ele em intensidade e em trabalho é exatamente igual ao que está acontecendo em Sintra, o que está acontecendo em Machu Picchu. Tá. Eu estive 3 vezes em Machu Picchu e realmente ali não é a questão, não é Machu Picchu em si, não é para mim, a coisa está em Huayna Picchu, que é aquele monte que está na frente de Machu Picchu. A Machu Picchu é aquela cidadela, né? E na frente da cidadela, para quem vê todas as fotografias de Machu Picchu, você vê a cidadela e na frente você vê Huayna Picchu, que significa pequena montanha. Machu Picchu, a grande montanha, não é nem aquela parte que vocês estão vendo ali, aquela cidadela. A grande montanha está lá para trás, lá para cima, pelo caminho Inca, é fabuloso. Então aquela Huayna Picchu que tem o Templo do Sol e o Templo da Lua, meu Deus do céu, você chega ali, você já percebe... É que a cidade oculta mesmo dos Incas, ela está por ser descoberta ainda, não é Machu Picchu? Exatamente. Tá? Assim como no Brasil, vai ser descoberto na Amazônia, eu acho que breve, né? Tomara, que saibam explorar que é sabido, bem, né? E que saibam... Bom, sim, vai mudar. Vão deixar, não vão deixar. Uma série de coisas começam a acontecer com relação a isso, de desvelar para a humanidade como um todo, porque assim, que aí a descoberta ela é tão fantástica e tão grande que não pode ser oculta, não dá para pegar e esconder do povo como um todo. Então isso vai começar a acontecer com certa frequência. Você lembra aqui que num programa, num programa que nós fizemos aqui, eu te mostrei uma profecia. E você se mostrou surpreso, né, que eu tinha trazido aquela profecia. Sim, foi. Aquela profecia eu quero acreditar que ela tenha sido, né, ditada, como é que era o nome? Akdorji, como é que é? É isso? Akdorji. Nossa, até lembrei nisso. Akdorji chegou e Akdorji e Akdorji são pares, né? Um é guerreiro, outro é sacerdote. Sim, né? E ele profetizou que no final numa certa época, os seres de baixo subiriam, né? A Ágata, os agartinos iriam para cá para cima e ia ser pega para capar aqui em cima, um negócio tipo Apocalipse da Bíblia, a coisa religiosa. Pelo menos ipsis literis. Ou traduziram a profecia do Akdorji de uma forma errônea. Eu quero aproveitar e perguntar para você, o que ele quis dizer? Porque é muito forte aquilo lá. Sim. Então você vê se é uma fraternidade de amor e tudo isso aqui que nós falamos, de todas essas coisas bonitas que nós estamos falando aqui, de seres de hierarquias superiores. Quer dizer, fazer essa transformação através da dor, que é um negócio desnecessário, na minha opinião. A gente pode sempre tentar transformar através do amor. E muito me admira que essa transformação seja feita do jeito que está vaticinado ali. Então, por favor, a gente consideraria errado, né? Assim, como é que a lei vai agir assim se está errado? Só que só um exemplo... Mas ali fala coisas terríveis ali nessa profecia. Você já deve ter lido. Muita coisa é mantida oculta, porque se for interpretado da maneira como está escrito, mas então... Mas lá está claro que não sei o quê. Sim. Mas porque, por exemplo, assim, Grego, então, quando foi para gerar a raça brasileira, a raça do futuro, que é a base da raça dourada, da raça alada, né? Então tinha que ter aqui o resultado de toda a evolução humana. O Atlante já estava aqui, que era o índio, o vermelho, né? Aí o branco veio com o descobrimento, né? E veio então já orientado pela ordem de Maris, Avis, Templários, essa coisa toda. Então também era o que de melhor tinha.
E aí faltava a terceira vergonha, o terceiro ramo humano, para daí disso então fazer um caldeamento e surgir a raça do futuro, que aí seriam os negros, os lemurianos. O que aconteceu? A tônica, os melhores dos negros que estavam na África, príncipes, guerreiros, mulheres lindíssimas, foram tirados e trazidos para cá à força. A gente pensa assim do aspecto humano, isso é errado? Do ponto de vista humano é errado. Do ponto de vista da lei, é necessário. Porque se fosse um convite da lei, de uma fraternidade, assim, quem daqui quer deixar de ser rei, guerreiro, princesa, para ir para o Brasil fazer um caldeamento, porque precisamos gerar uma raça que no futuro é a própria raça alada. Ninguém vai querer, né? Queima que é feiticeiro. Né? Então a lei, ela se move. Ela se move, sabe? Aí é errado, do ponto de vista humano, sim. Do ponto de vista de lei é certo? Não sei, a lei não é certa nem é errada, a lei é a lei. Tá? E com relação ao que você perguntou, com relação a Kadir e a Kadir, e eu fiquei surpreso porque Kadir e a Kadir são os resgatadores do ciclo, então não sei de onde você desencavou aquele negócio ali. Né? Eu tenho minhas fontes também, sem dúvida, e as respeito. Mas procede. Sim. Né? Só que assim, também tem as profecias de Ossendorff, que é a chamada profecia do rei do mundo. Então tem várias profecias que diz. Mas nenhuma é bonitinha, por isso que eu estou te falando. Claro que não. Ao nosso ponto de vista de... Claro que não, porque nós estamos em um final de ciclo, né? E isso implica em um nivelamento, um ajuste, né? Onde não pode ficar ninguém fora do novo ciclo. Não é assim. É que a gente tem que entender assim, que o novo ciclo não é diferente do antigo. E por isso ele é novo. Não, ele é novo. Novo no próprio conceito de novo. Sabe? Então, haverão mudanças, mas não nesse sentido. E só aconteceria isso, né, caso todas as ordens envolvidas nesse processo de criação tivessem falhado. Tá. Entende? Aí sim, aí a mudança seria pela força. Assim como quando acontece o final de ciclo, a natureza vai e faz uns pequenos ajustes, né, em países onde haja acúmulo de matéria tamásica. Vive pela espada, camarada, morre pela espada. Entende? Isso. Então, não necessariamente tem que ser daquela forma. Não vai ser. Só é daquela forma se todo o projeto falhou. Exato. Certo? E outra coisa também que é muito interessante, Greg, assim, é que essas profecias elas foram escritas há 50, 60, 70, 80, 100 anos atrás. Olha claro, só. mas foram escritas por quem? Nós estamos falando de seres graduados, né? Já vou te dizer. Tá. O graduado é bom porque sempre tem um galão maior, né? Sim, claro. Não é? É verdade. Aí então a criatura de galão maior, né? Então todos eles então tinham contato com o Tibete, não sei o que e tal, escreveram profecias sobre o futuro. O próprio Nostradamus, que ia lá e fazia aquelas brincadeiras lá, aquela varinha, aquele líquido, e ele fazia o futuro se desenrolar, que sabe que a gente fala durante o desenrolar dos acontecimentos, porque o futuro está enrolado sobre si mesmo, né? Você já então falou disso. Ele fazia desenrolar e antevia, escrevia, e sentou, escreveu tal. Só que é o seguinte, o futuro se assenta enrolado sobre si mesmo. Se um degrau do futuro muda, tem impacto em todo o resto. Em determinado momento, imprevisto cosmicamente, não projetado cosmicamente, do século passado, a gente está em 2008, né? Então do século passado, aconteceu o que se chama de aprestamento. Foi feito um saque contra o futuro. Não contra o futuro humano, grego, que fazer um saque contra o futuro humano, os desígnios da divindade continuam sendo os mesmos. Foi feito um saque contra o futuro da própria divindade, inclusive. Então, tudo que estava escrito, tudo que já foi escrito, tanto por humano quanto por seres agartinos ou adeptos ou o que seja, tudo foi reescrito a partir de determinado momento. No momento em que se faz esse saque contra o futuro e se mistura o passado humano com o presente humano, com o futuro humano, com o passado divino, com o presente divino, com o futuro divino, se pega o ciclo atual, se mistura com o ciclo futuro, se pega o universo atual e se mistura com o universo que deveria ser formado só daqui a alguns números com vários zeros, não é? No momento que eu faço isso, o hoje, o rock dia, o hoje, o este dia, né? Ele passa a ser surpresa todos os dias, não só para o humano, mas para o próprio divino. Então, nada do que foi previsto, sim,
Nada do que foi profetizado, ele tem que acontecer porque foi vaticinado, não existe mais isso. Muito bom, fico sossegado você ter falado um negócio desse, e bem explicado. E isso eu te Bem digo explicado, com claro. certeza, né? Digo com certeza. Ah, então, muito bem. Agora hoje estamos fazendo par, né? Fazendo essas perguntas, o Silvio está Silvio... perguntando quando que houve essa ruptura no século passado, né? Pois é. Bem colocado, hein? Tá vendo? Tem mais um Eustáquio atrás da câmera ali. Foi em 1900, por volta de 1900. Então aconteceu uma coisa imprevista, e é engraçado porque aí é exatamente no período em que estava sendo preparado o nascimento desses dois que você citou da outra vez, Cadir e Acadir. Sim. Então tá uma série de preparação para alguns seres que mudariam o destino humano. Aí o planetário da Ronda e a contraparte, eles resolvem por determinados acontecimentos fazer e dar início ao que seria o saque contra o futuro. E aí, então dali acontecem coisas de 1900, 1899, 1900, aí 1924, aí 1935, 1949, 56, em vez de me falar assim uma coisa em 1956, 49, 42, esse tipo de coisa assim, parece que é bastante, são 50 anos. Cosmicamente, não é nada. Não. A gente acabou de falar aqui que a Grande Fraternidade Branca iniciou com os 49 adeptos independentes e respectivos contrapartes há 18 milhões de anos. 18 milhões de anos, não é 18 anos nem 18 mil, não. E se você for ver, o nosso grande embalo, né, vamos dizer, a nossa grande evolução, impulso é exatamente a partir dessa época. Porque... Final do século XVIII, né? E eu te digo o mês, né? Pode dizer. A partir do mês de julho de 1900, e dali para frente a humanidade deu um salto. Porque parte desse saque contra o futuro começa a agir a partir de julho de 1900, de 1º a 8 de julho. Então, você está vendo que nós estamos aqui evoluindo, as coisas estão mudando, todas as grandes descobertas, as grandes evoluções da ciência. Mudou muito, Grego. Mudou muito. E a gente não percebe, sabe por quê? Porque nós não estamos ainda preparados para ver o invisível. E veja assim que o visível é só aquilo aonde reflete a luz, e eu traduzo, moldo uma imagem, né, com um tátua chamado Tejas, que é o fogo. Aí eu busco igual e analiso assim, câmera, Silvio, luz vermelha, cenário, grego. Isso é o visível. E o que eu não vejo? Mas o que você não vê, eu acho muito bom, porque se o visível ainda está difícil, né? Para muita gente ainda. Nós vemos, mas não observamos. Né? Exato. Então, isso que eu estou dizendo assim, que o futuro já acontecido, mas temporariamente não visível para todos. Entendido. Entende? Perfeito. O futuro hoje, ele já existe e ele é tão real e palpável quanto isso que a gente está fazendo aqui agora. Com certeza. Só que nós não nos acostumamos ainda a conviver com isso. Nós estamos com os olhos voltados para o passado. E é isso que a gente tem visto agora. Muito bom. Temos 2, 3 minutinhos. Eu gostaria de aproveitar esses... Nós estamos falando de grande fraternidade branca, de fraternidade, que é o que a humanidade precisa. Fraternidade, né? Nós estamos precisando, porque a partir do momento que nós somos fraternos, nós começamos a olhar as pessoas de outra forma, começamos a agir de outra forma, criamos um clima diferente, e é isso. Grande fraternidade branca, como é que a gente pode vivenciar como é que a gente pode estar sintonizado com essa grande fraternidade branca? Boa. E o que está previsto, vamos dizer, para nós todos, a humanidade, para esse novo ano, independente de que ano seja, que nós estamos iniciando. Então, assim, como que nós conseguiríamos hoje vibrar no dia a dia, ou viver no dia a dia, da mesma forma como vive um adepto independente, que faz parte da Grande Fraternidade Branca, ou um iniciado, ou um adepto qualquer, ou um mestre, ou um dessas linhas do Pramanta que a gente citou aqui agora? Muito simples. Toda operação, toda a mecânica mental, todo o dia a dia de qualquer ser ligado à obra, à lei, à divindade, ela se baseia em duas coisas. Primeiro, neutralidade. Segundo, amor. Não é o amor, paixão, o amor humano, o amor finito, o amor temporal, o amor que é demandado com as dores.
é o amor cósmico, é o amor fraterno. É a expressão do que seria a Mãe Divina em ação para construir o próprio plano manifestado. Amar incondicionalmente e não humanamente. E a neutralidade é o seguinte, é você não julgar nem bem nem mal, nem certo nem errado, nem em cima nem embaixo, neutro. Na neutralidade e no amor universal, nesse caminho, que é o caminho do meio, aí é onde transita toda a divindade, transita todas as hierarquias que trabalham pela humanidade e aonde nós, por dever, por direito e por missão, temos que transitar também. Nenhum ser humano nasceu para fracassar, nenhum ser humano nasceu para sofrer, nenhum ser humano nasceu para desejar. O ser humano nasceu para ser feliz, na verdadeira acepção da felicidade, ser pleno, saudável, consciente e assumir sua posição de divindade. Por quê? Porque as próprias hierarquias não manifestadas que já aconteceram e a que estão por vir, dependem do nosso sucesso agora como seres humanos, como hierarquia agiva que nós somos. Então o que eu tenho que fazer? Neutralidade e amor, ou fraternidade. Isso aí. É isso. Poxa, beleza. Jorge, muito obrigado. Obrigado a você, é uma satisfação. Toda nossa, estamos começando mais uma etapa, né, dentro do nosso aprendizado. Mais um risco. Fico feliz por termos começado juntos, né, e desejo aos nossos espectadores, como o Jorge disse no começo, um feliz sempre e que a gente tenha um ano maravilhoso. É isso aí, né, Jorge? Um grande e fraterno abraço, sejam felizes. TV Floripa apresentou Vida Inteligente. TV Floripa apresenta Vida Inteligente. Olá, que alegria a gente estar aqui de novo, 2008, quarto ano do Vida Inteligente. Claro, nós começamos em julho de 2005, o tempo corre, o tempo passa, nós estamos aqui firmes, fortes. E também hoje para mim é uma data significativa. Hoje é o 9º mês que eu estou sem fumar, espero que nunca mais eu volte a fumar. Nós já falamos sobre isso aqui, já falamos sobre o que representa o vício na nossa malha energética, graças a mim, graças ao meu esforço e todas aquelas pessoas que me ajudaram e que me incentivam até hoje, como é que se diz, me enaltecem o meu ato de abandonar esse vício. Estou aqui firme, engordei, ganhei 20 quilinhos, mas paciência, 20 quilos de saúde. Eu digo que o cigarro estava me levando 20 quilos, mas não há de ser nada, estamos aqui com a saúde e assim é o mais importante. Disposição, fôlego, apetite, a própria pele, enfim, isso. Nós estamos aqui num novo ano com força para o que der e vier. E hoje nós temos um assunto, vamos começar bem o nosso ano, falando sobre a grande fraternidade branca. Muitas pessoas, todo mundo já ouviu falar de grande fraternidade branca. Mestres ascensionados, e todas aquelas coisas que vendem livros, que nós já ouvimos palestras, que nós já ouvimos pessoas falando. E aproveitamos esse nosso primeiro programa de 2008, convidando nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro. Jorge, boa noite. Tudo bom?
Eu tava com Gostei saudade. que você ganhou uns 20 quilinhos. Ganhou, né? Eu não gostei, não. E assim, eu tava com saudade desse sorrisinho 20, aqui, viu? 20 quilos. 20 quilos. E você falou muito bem, não é que você ganhou, é que você tinha, mas era o elemental do cigarro que estava se alimentando. Ele estava se alimentando disso. Agora eu estou me alimentando sozinho, vamos fazer um exercício agora e vamos lá, né? Não, e tu vê que é bom que daí você recria o hábito de saúde, né? Sublimando um elemental sem usar química, você não usou remédio, Não tenha você dúvida. usou, Não mesmo. Você usou a química cósmica, que é a força da vontade. E não substituir por nada, por nada. Tem gente que chupa bala, tem gente que faz isso, que aquilo, eu não fiz nada, absolutamente. Isso é uma vitória não tua, isso é uma vitória de quem engendrou o gênero humano. Esse cara conseguiu. Então eu estou ajudando a preservar o nosso ambiente, inclusive, que é um fumante a menos, né? No mínimo. Jorge, todo mundo, eu acho que o assunto que nós resolvemos bater papo hoje, a grande fraternidade branca, o que ela é na verdade? Antes da gente, vamos esclarecer mais uma vez. Entra ano, passa ano, durante o ano inteiro nós esclarecemos. Nós não estamos aqui, Jorge e eu, e nem o programa Vida Inteligente, nem nenhum convidado nosso que vem aqui, nós não estamos aqui para desmentir absolutamente nada. Nós não estamos aqui para ir de encontro a crenças, a uma série de coisas. Nós estamos aqui para compartilhar conhecimentos que nós temos, conhecimentos que pode ser que vocês tenham também, mas que isso nunca foi levado a público através de uma rede aberta, de uma televisão, de um rádio, sei lá. E esse é o nosso objetivo. Então, por favor, entendam tudo que nós vamos passar hoje aqui, que vai diferir com certeza daquilo que vocês conhecem e que eu também conheço. Então, por favor, abram seu coração sem senso crítico e que nós não queremos em absoluto ir de encontro a nenhuma crença. Nós estamos aqui para compartilhar. Da mesma forma que nós aceitamos qualquer opinião de vocês, 3222-1137, você pode telefonar aqui, o nosso programa é ao vivo. Então nós estamos aqui para compartilhar. E assim sempre foi e assim queremos que continue sendo. Bom, Jorge, depois dessa... Não sei se quando você fala, eu fico ouvindo, né? E aí você fala um negócio assim tão massa que daí a gente podia dizer boa noite e dormir. Seria muito brincadeira, não é assim, né? Não, mas tem que ser. O nosso, não, mas nós sempre fomos muito transparentes, né? Isso aqui eu nem considero um programa, eu acho que é um bate-papo. Não é nem transparente, nós somos translúcidos. Translúcidos, então isso aqui não tem essas coisas, não, ao vivo. E não tem nenhuma pretensão, né? Nada. Eu não sei mais que você não sabe mais do que eu não sei mais do que você, ninguém sabe mais do que ninguém, a gente vem aqui trocar experiência. Aquilo que a gente acha que sabe, não é? Vem aqui para falar e ver se isso serve para você, se o que você sabe serve para a gente vai levando a vida assim. Isso, e quando a gente vai passando isso, a gente entra em questionamentos, a gente aprende bastante, numa né? boa, como se fala, Jorge, uma boa cósmica. Tá, grande fraternidade branca. O que é a grande fraternidade branca? Tá. Existe, já pergunto antes, existe grande fraternidade negra? Existe alguma grande fraternidade de outra cor? Por que o nome grande fraternidade branca? Ó, já começou. Passa ano. Então eu cheguei atrasado, aí a gente cheguei atrasado, então daí ficamos ali na mesa agora assim, vou fazer uns tópicos para daí se você quiser conversar e tal. Eu entreguei para ele, nem adianta, não vai ler, realmente não, né? Não adianta mesmo. Não tem nada. Não. Bom, primeiro, boa noite a todos, né? É uma satisfação muito grande estar aqui novamente. Com o Grego, como ele bem disse, eu agradeço ele me enaltecer e me honrar me chamando de irmão, a recíproca é verdadeira, não é? E é uma felicidade muito grande estar aqui conversando com vocês, trocando conhecimento, criando isso que a gente tem criado nesse período todo e que muda a minha vida, muda a tua vida, muda a vida de todo mundo que está aqui, muda a vida de quem está assistindo, né? E para mim isso é essencial, né? Então agradecer à lei que nos permite dar sequência a isso que a gente tem feito com os esforços do Grego e manter o programa, essas coisas todas, né? Atrás, não sei o que, começou a 6 mil, aí acha um osso, fazem, nossa, esse osso tem 50 mil anos, e, puxa vida, e a esfinge? A esfinge foi construída mais ou menos na época dos, isso que o pessoal diz, não é o que eu estou dizendo, sim, claro. Na época das pirâmides tem alguma coisa aí, alguma coisa como 4, 5, talvez 6 mil anos, não, 18 milhões de anos. A esfinge já existia antes de existir, não o Egito, antes de existir a Atlântida. Que é isso? Quem fez? Os lemurianos. Os lemurianos.
Sim. Tá, e se você estava falando, e foi aí nesses Na quatro... queda, então, aí os valores, né, da evolução se projetam na esfinge, os 4 animais da esfinge. Podemos daí o início da Grande Fraternidade Branca? Aí a Grande Fraternidade Branca, ela é plasmada, ela é criada, né, para proteger os valores que ali estão. E veja que nesse momento sequer havia sido criado ainda o conceito de segredo, de secreto, que foi depois na Atlântida, alguns milhões de anos mais na frente. Entende? Aí se cria a Grande Fraternidade Branca. Como é formada a Grande Fraternidade Branca? Se ela é uma fraternidade, ela tem que ser formada por seres. Sim. Não vamos dizer gente, mas são seres. Bom, quando acontece um ciclo evolucional, né, no final do ciclo, os seres que trabalharam em função da lei, evoluíram e tal, fizeram a coisa toda direitinho e estão em função, então eles adquirem a categoria de adeptos, né? Ou no final, ou durante, isso aí vai do mérito de cada um, eu não sei, não conheço nenhum, né? No final daí de um ciclo, então inicia um ciclo seguinte, esses adeptos vão trabalhar em função da lei, sempre ligado àquilo que é o Pramanta, que é um ciclo. Já vou falar mais em detalhes, Inclusive explicar o que é o nome Pramanta. Só que daí tem um conjunto de seres que eles estão fora do Pramanta. Eles adquiriram tal estado de consciência que eles estão acima do próprio ciclo. E são 49 seres. São chamados 49 adeptos independentes. A Grande Fraternidade Branca, ela foi criada há 18 milhões de anos atrás, né? Sendo composta pelos 49 adeptos independentes. Tá, que quem quiser que chame do que quiser, dos anjos, arcanjos, quer dizer, não deixam de ter uma certa razão nas alusões que dão, apesar de que não é essa bem a coisa, né? Não. Mas para ficar meio inteligível, seres superiores, vamos dizer, claro. Não gosto de colocar superior, sabe por quê, Grego? Nós temos que mas é bom a gente colocar, sabe por quê? Porque hoje não existe nenhuma hierarquia superior à hierarquia jiva. Sei. E qual é a hierarquia jiva? A hierarquia humana, porque na hierarquia humana, tudo que foi realizado inconscientemente anteriormente vai ser realizado agora conscientemente. Tanto é que a tônica do planeta Terra é Fá, e a tônica da quinta raça mãe, a raça ária, que é a raça azul, hermafroditas, né? Inconscientes. Aí há a separação dos sexos, há toda essa evolução da terceira raça mãe, quarta, quinta, sexta, chegar na sétima, volta a mesma coisa, só que daí consciente. Você passa do estado de humano para divino, mas fisicamente é a mesma coisa. Em meados, então, da terceira raça mãe, da raça lemuriana, então mais ou menos 18 milhões de anos atrás, alguma coisa perto do período cambriano ou algonquiano, esse negócio aí, esses termos que explicam, associam academicamente a história humana, né? Então houve a separação dos sexos, e aí o impacto da separação na raça lemuriana, ele foi muito intenso, porque a geração ela passava a ser feita em dois seres de maneira diferente, e houve uma porção de problemas com relação a isso. E vejam, hoje a questão do mau uso, né, e da incompreensão da sexualidade no Ocidente como um derivado da ignorância e da má intenção de quem traduziu os conhecimentos orientais e trouxe para cá, principalmente a Tantra, né? É uma ignorância suprema a maneira como o Tantra é tratado no Ocidente, né? E foi feito isso intencionalmente. Então, isso hoje tem um impacto na saúde, na consciência, na humanidade, hoje. Só que esse problema, ele já existia antes com relação a essa questão da sexualidade. E aqui não estamos falando de moral, falando da questão física da sexualidade e das energias envolvidas. Aí isso criou uma confusão tão grande na Lemúria que aconteceu o que a gente chama de primeira catástrofe da Lemúria, né? Onde sobrou somente um continente, foi chamado de Paradesa ou Paradesa, no qual o Santo Ives Dalvédio descreve como sendo a origem da Atlântida e das raízes da própria Agartha, chamada esse tipo de coisa. Em qual dos livros dele, do Santo Ives? Na missão da Índia na Europa. A missão da Índia na Europa, tá. Que fala sobre a Agartha. Quem tiver a oportunidade de ler, é um referencial.
Tem editado em português. Tem em português, Editora em espanhol. Madra, se eu não me engano. Isso, tem. É um livro fácil de ser adquirido, né? E um livro respeitável. Respeitável. Então, a partir daí, então, com a queda da Lemúria por conta desse acontecimento, os valores, aí vamos falar uma outra coisa interessante, os valores que estavam plasmados para daí gerar o que seria a sequência humana, que seriam os 4 Kumaras primordiais, né, os 4 senhores de evolução, Manu, Yama, Karuna e Astaroth, eles se projetam naquilo que já havia sido construído especificamente para isso, mas que não tinha ainda recebido os valores, que é a esfinge. Então eu acho muito engraçado, assim, a ciência hoje ela tem uma tendência a trazer todos os fatos históricos mais para pertinho, né? Então fala assim, não, a pirâmide foi construída não sei quanto, não, o Egito começou há 5.000 anos, e desejar a vocês, que a gente está no começo de 2008, hoje é dia 10, né? Isto. Não vou desejar um feliz 2008, né? Eu vou fazer como a lei faz, eu vou ser econômico no que eu vou dizer, eu vou usar bem o que eu vou dizer. Então eu desejo que vocês tenham felicidade para sempre, que vocês tenham saúde para sempre, que vocês tenham consciência para sempre, que vocês tenham principalmente consciência de vocês mesmos e vivam bem esse ano solar e os outros 1000 anos que vierem em seguida, evoluindo sempre, tomando consciência de quem vocês são e por que vocês vieram, afinal, para essa viagem de trabalho que é a vida e não uma viagem de lazer. Tá, agora assim são as coisas. Depois da apresentação pode responder. Depois de um breve boa noite, né? Pode responder agora. Bom, se existe a Grande Fraternidade Branca, como se falou, e por que tem o nome de branca, né? Então, sim, obviamente, o que é ela, existe, né? existe o contrário, a gente pode até comentar também de passagem aqui. Né? Só de passagem porque a gente tem opção. Não é nosso escopo. Tônica, exatamente. Existe a Grande Fraternidade Branca, sim, existe. Não tem a ver com o que hoje, então, assim, se você for na internet, tem lá a Grande Fraternidade Branca e você pode participar, né? É uma escola como outra qualquer, não tiro o mérito, nunca fui lá para ver o que eles dizem, que fazem, ou que são, ou esse tipo de coisa, só que não é a Grande Fraternidade Branca, isso não tem jeito, né? E nem tem como, assim, então hoje eu quero fazer parte da Grande Fraternidade Branca, não pode fazer, só que é o seguinte, vai trabalhar, vai nascer, vai morrer, vai evoluir, não sei o que, vai se tornar um adepto, aí vai fazer parte de uma linha de um Pramanta, aí, se for o caso, se você tiver algum trabalho para fazer, você vai, senão não vai. Já vou explicar o que é depois do Pramanta, muito bem. E adeptos do Pramanta, e quais são os nomes, porque tem tudo a ver com... Vocês têm uma ideia, a Grande Fraternidade Branca, ela é tão real, que ela tem a ver com a Flor de Lis, ela tem a ver com a Revolução Francesa, ela tem a ver com várias ordens que deram a tônica do ciclo, tudo está entrelaçado, tá bem? Bom, quando começou a Grande Fraternidade Branca, é bom porque assim, aqui a gente não tem medo de quebrar alguns... Não, você que fica vermelho de vez em quando, que eu não sei porquê. Não, tem que ter, a gente tem uma maneira de colocar as coisas para não ficar... Mas aqui a gente não tem medo mesmo. Não, A Grande Fraternidade Branca, ela surgiu em alguma coisa próximo de 18 milhões de anos atrás. Perfeito. Em meados da raça lemuriana, da raça negra. E por quê? Até meados da raça lemuriana, o ser humano, ele era o conceito de hermafrodita, então não existia separação de sexos. Platão narra isso, inclusive, na República, quando ele descreve os lemurianos como rodas, com 4 braços, 4 pernas, é a maneira simbólica de descrever... a forma física que eles tinham. Uma maneira simbólica de dizer que eles eram homem e mulher, na verdade, uma criatura só, não é? E eles eram